Olá pessoal, tudo bem? Hoje é nossa primeira gravação para a turma de vocês. Já estamos desenvolvendo algumas videoaulas ao longo dos últimos dias para as outras turmas. Queria, antes de mais nada, desculpar por eventual dificuldade que nós tenhamos, porque como isso para vocês por mensagem, assim como para vocês também é um período de novidade, descobrimento sobre como vão funcionar essas coisas, para nós também, professores, funciona da mesma forma. Como a matéria de vocês é teoria do delito, nós paramos no último encontro falando sobre as hipóteses em que tem ou não conduta, né? Fizemos uma certa classificação de alguns pontos de alguns crimes no pertinente a resultado. Lembra, você deve se recordar, formais, materiais, mera conduta. Passamos depois disso a falar dos delitos omissivos próprios e impróprios. Falamos dos 3 requisitos para que tenhamos um crime omissivo próprio e partimos para os 5 requisitos dos crimes omissivos impróprios. Né? Só para recordar, os 3 critérios dos crimes omissivos próprios são a existência de uma omissão. Obrigatoriamente, nós temos que o sujeito compreenda o contexto que está acontecendo, seja conhecimento fático. E temos ainda que este mesmo sujeito ele possa agir e deva agir, né? O que eu quero dizer é que obrigatoriamente não dá para a gente cobrar de qualquer um que faça qualquer coisa. Então, é obrigatoriamente que nesse ponto o sujeito possa agir e deva agir, né? O exemplo do crime omissivo próprio é o artigo 135 do Código Penal. Agora, simultaneamente a isso, nós temos também os crimes omissivos impróprios, né? Ou seja, aqueles que para nós exigem uma condição especial para que o autor realize a conduta. São 5 os requisitos. Primeiramente, por ser um crime omissivo lógico, ele também precisa ter uma omissão. Segundo ponto, ele tem que ter um resultado naturalístico, ou seja, aquele que modifica o objeto que recebe a conduta. Terceiro, nós estamos diante de uma situação onde exige-se desse próprio agente um conhecimento fático do que está acontecendo, do contexto fático. Quarto, que este sujeito tenha uma possibilidade, um dever de agir que decorre da sua condição especial de garante ou garantidor, que para nós, na legislação brasileira, estão determinados no artigo 13, parágrafo 2º, alíneas A, B e C. Garantidor por lei, garantidor por contrato e o garantidor por ingerência. Todos os conceitos trabalhados já em sala com vocês. E por fim, temos ainda o 5º requisito, que é o mais difícil, que é justamente a comprovação de que a conduta omitida ela era idônea, ela era suficiente para evitar o resultado naturalístico se tivesse sido praticada. A verdade é essa. Então essa é o nosso 5º elemento, talvez o elemento mais dificultoso de comprovação. Tá certo? Justamente nesse 5º ponto, que é o que nós chamamos desse nexo causal ou nexo de evitabilidade, utilizando a expressão do professor Zaffaroni, aqui a gente vai passar para o próximo ponto da matéria, que diz respeito ao nexo de causalidade, ou nexo causal. É importante nós termos em mente que, além desse desenho que compreende os 5 requisitos para um crime omissivo impróprio, os 3 requisitos que preenche para o crime omissivo próprio, nós vamos ter os crimes ativos. Obviamente que é o crime que é a regra, basta nós pensarmos em alguns verbos, né? Eu sempre brinco com vocês falando como você mataria alguém, né? E quando o sujeito pensa em como mataria alguém, os exemplos que ele traz são sempre de condutas ativas, né? Esfaquear, golpear, atirar, disparar, estrangular, enforcar, etc. Ou seja, são sempre condutas que ensejam uma realização ativa. Né? Observe que se, por exemplo, eu decidi matar o agente decide matar o sujeito arremessando-o na água, na piscina e aguardando que ele se afogue e nada fazendo, esse crime passa a ser um crime ativo por omissão, um crime omissivo impróprio por uma condição de ingerência. Né? A gente já viu sobre isso na sala de aula. Até usando aquele famoso exemplo lá do estudante da USP que tragicamente morreu no trote. Mas enfim, dito isso para vocês, a gente precisa então compreender como se dá essa estrutura entre conduta, resultado e este liame entre os dois elementos.
Então, assim, eu estou tentando providenciar para vocês um quadro, já fiz um encomenda, porque agora a gente não pode sair de casa, né? Então, eu estou fazendo por pedido de entrega. Por enquanto, eu vou fazendo aqui nas folhas para ficar mais fácil a visualização para vocês, tá? Eu também estava fazendo por via dessa dupla tela, só que eu tenho uma dificuldade, não estava ficando correto, a minha letra já é feia, então desenhando ela com o mouse ou com o touchpad fica pior ainda, tá? Então para vocês aqui, só para vocês terem uma noção, essa é a estrutura que nós temos com relação aos crimes ativos, né? Ou seja, sempre é uma conduta, essa conduta produzindo um resultado, e entre a conduta e o resultado, a existência de um nexo causal, ou nexo de causalidade. Imagino que é um desenho que vocês já devem ter visto eu fazer algumas vezes no quadro, de modo que não fica tão difícil para vocês compreenderem exatamente o que eu estou falando. Em outras palavras, nós precisamos ter, de um lado, uma conduta, seja ela aqui ativa ou omissiva imprópria, porque é um crime de fazer, e essa conduta vai produzir um resultado. Esse resultado produzido, nesse esquema tradicional, esse resultado, conduta ativa ou omissiva imprópria. Esse resultado é ligado à conduta por essa faixa. Essa flecha aqui é o que nós vamos demonstrar a verificação do nexo causalidade. Por uma razão muito simples. Nem todas as condutas possuem uma ligação direta com o resultado produzido. Assim, nós vamos ter, por exemplo, uma primeira hipótese de vinculação de resultado produzido com fenômenos da natureza. Veja, eu posso simplesmente afirmar que chove porque eu fiquei rezando para chover. Você pode querer atribuir um nexo de causalidade a isso, mas ele simplesmente é inexistente. Não existe. Nós podemos também dizer que porque você detesta um inimigo, uma pessoa a qual você não suporta, você muito ficou torcendo para que ela sofresse um acidente e viesse a óbito. E ela sofre o acidente e vem a óbito. Porra, não dá para dizer que aqui também existiu um nexo causalidade, por mais que você tenha desejado muito o resultado. Né? Nós todos desejamos que simplesmente que pare esse surto, né, de contaminação do vírus, né, do corona agora, mas infelizmente não basta que nós queiramos para que se tenha esse resultado produzido. Essa discussão sobre o nexo, então, ela surge a um exemplo muito clássico da Alemanha, que diz respeito até o comentário que alguns autores usam, em especial Schroeder, que é um autor que o Christian Friedrich Schroeder, ele vai dizer que esse é o caso de mais de 250 anos. Que caso é esse? É do sujeito que tem um tio muito rico, ele é o único herdeiro e ele leva o tio a um bosque na torcida de que caia um raio sobre a sua cabeça, uma vez que este bosque possui um grande índice de casos de cair raios no campo do bosque. Por alguma razão ele tem uma atração magnética maior, eletromagnética maior, e por conta disso caem muitos raios lá. Vocês aí que são formados em física do ensino médio sabem que essa questão vinculada aos raios é mais do ponto alto, né? Tem toda aquela história da gaiola de Faraday, etc, etc, etc. Mas enfim, feito isso, o sujeito leva o tio lá nesse terreno, ele é o único herdeiro, e cai o raio e mata o tio. E a pergunta feita sobre a situação é essa: estamos diante de um caso onde há uma responsabilidade penal? Sim, não, por quê? É inegável que todos vão perceber que a pessoa leva a vítima, entre aspas, né, porque não é vítima, mas leva a vítima até o campo onde vai ter a expressão do raio. Mas será que esse sujeito controla o raio? Essa é a questão. E é óbvio que ninguém vai ser louco de dizer que hoje que sim, que há nexo causal, porque não há. Ele não consegue controlar a fabricação, o momento exato do raio. Em outras palavras, não existe como ele realizar essa produção de conduta ativa diretamente ao resultado. O que ele faz é contar com a sorte. E sorte não está no nosso elemento de construção do conceito ou dos elementos requisitos de um crime ativo. Não existe. A sorte não conta como elemento de crime. Por uma razão óbvia. A sorte, se fosse elemento de crime, como ficaria a questão de quem ganha na Mega, né? Vocês viram até essa semana, uma pessoa ganhou 15 conto
Namega sozinha, né? Porque estou com uma inveja tremenda dela. Mas vamos lá. Então, nessa ótica, como que se dá essa construção desse nexo causal? Para isso, nós temos algumas teorias. Eu vou trabalhar com vocês com 3 teorias e uma quarta, que é uma evolução da terceira, baseado no que nós temos hoje sobre os principais reflexos teóricos disso. Só para não ficar muito pesado para carregamento do vídeo, eu vou parar aqui agora e carrego daqui a pouco já o segundo.